Gravar. Então, pessoal, hoje iniciamos a 9ª aula do semestre. Estamos na metade do curso de Defesa Sanitária Animal e chegamos num ponto da disciplina que é de suma importância, que é a atuação em foco, onde a defesa trabalha dia a dia para evitar essas situações. Porém, como nenhuma atividade preventiva é 100% eficiente e eficaz, a gente trabalha da melhor forma possível para atingir os melhores status sanitários, mas como eu falei para vocês desde o início do semestre, não é somente o serviço veterinário oficial que faz defesa, não é ele somente o responsável por manter a sanidade dos rebanhos. Temos os veterinários autônomos, temos os produtores, os quais são os proprietários e criam seus animais, eles têm que ter uma grande parcela de responsabilidade na manutenção da saúde dos seus animais. E como a população em geral, né, os consumidores de produtos de origem animal também têm a sua parcela de contribuição. Por isso, a gente sabendo que existem vários atores, tem o meio ambiente, tem a vida silvestre, que muitas vezes não conseguimos ter o controle sobre ela, o serviço veterinário oficial tem que ter já um esquema preparado, pré-montado, para definir e planejar as suas ações frente às emergências sanitárias. Então, hoje eu vou tentar explicar para vocês sobre isso, o que o serviço veterinário faz, que a defesa faz, quando se instala um foco numa região. Mas o que é uma emergência sanitária, né? Nada mais é que a condição de um foco, ao se instalar, né, de uma doença, e que ela tenha um potencial grande de causar graves consequências, sejam elas sanitárias e também sociais e econômicas. Todas as doenças com as quais a gente trabalha no dia a dia, elas não vão afetar apenas a saúde do rebanho, mas vai causar muito prejuízo para os seus produtores, para uma região, para um país, principalmente se ele é exportador, como o Brasil, né, que dependa muito do agronegócio, como o nosso estado, Rio Grande do Sul. Então, é imprescindível que a gente tenha uma atuação rápida frente às emergências. E para ser rápido, a gente tem que estar organizado, tem que ter uma definição das atividades bem claras e a equipe bem treinada. Lembro vocês que para qualquer doença ser definida, ter critérios que a julgam como uma situação de emergência nos rebanhos de animais, isso varia conforme a espécie, conforme a situação sanitária da região e também algumas doenças, né, depende da sua relevância, se ela já está endêmica, ela não causa tanto alvoroço, se ela não está acontecendo há muito tempo, ela pode vir a ser classificada como uma emergência. Então, existem critérios para definir algumas doenças como emergência. Antes da gente falar sobre os procedimentos, temos que lembrar alguns conceitos lá da epidemiologia, tá, pessoal? É bom e muito importante que vocês gravem isso, não decorem, mas tentem entender, até pelo dia a dia que vocês terão no futuro como médicos veterinários. Foco. O que é um foco? É um caso, uma ocorrência sanitária. Geralmente, um foco se define numa propriedade. Ocorreu tuberculose na propriedade do seu Francisco. Lá na propriedade do seu Francisco é considerado um foco, uma ocorrência. Surto já é algo um pouquinho maior.
Vocês podem ver até pelos desenhos que eu coloquei ali nos quadrinhos, né? O foco é um alvo. O surto já são vários alvos que podem estar interligados, como aquele conjunto de esferas ali no quadrinho do surto, porque surto é um aumento repentino no número de casos. Então, pode ser diversas propriedades numa região, para a mesma doença, claro, né? Então, um aumento de casos maior do que o normal já é um surto. Às vezes tem doenças que vão acontecendo, né? Mas se existe um aumento repentino, isso já se caracteriza um surto, sai da normalidade. Epidemia já é algo que é superior ao surto, é que nem uma bomba, né? Não é uma região, são diversas regiões, já se torna uma epidemia, né? Várias regiões do estado ou vários estados do Brasil já se torna uma epidemia, como é o que acontece hoje em dia nos casos da dengue, né? A dengue começa com surtos em algumas regiões e quando se vê, vários estados estão sofrendo com as questões da dengue e se torna uma epidemia no Brasil. Tá? E a pandemia, vocês já estão carecas de saber, é uma escala de gravidade bem superior. A pandemia é uma epidemia no mundo, como tem o desenho ali do globo. Estamos vivendo, infelizmente, uma pandemia, que é a do coronavírus, o Covid-19, já são quase 3 anos, né? 2 anos e meio de uma grave enfermidade que está afetando a população mundial. Ela começou localizada lá na China, se espalhou por diversos continentes, por passar, né, fronteiras internacionais e até de continentes, daí ela é classificada como pandemia. Na questão dos animais, a última grande pandemia foi em 2009, a gripe suína, a gripe A, que ela foi considerada pandemia pela Organização Mundial de Saúde também. Ela registrou casos em 6 continentes naquela época. E o contrário, né, quando a situação já é corriqueira, é uma doença que vem acontecendo seguidamente, a gente chama de endemia. Ela não está ligada à quantidade, mas ela é conforme a frequência num determinado local. Por exemplo, brucelose, ela é endêmica, ocorre a todo momento no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, na população bovina, tá? Algumas categorias em maior quantidade, né? Por exemplo, o bovino de leite, se tem acontecido, apesar de a gente saber também que o risco era maior com o gado de corte. Mas se tu for fazer os registros, ela está endêmica também na bovinocultura de leite. Então, são dados mais qualitativos. Ela é típica de uma região. Também, antes da gente falar sobre emergência sanitária, a gente tem que entender certas coisas, contextualizar, né? O que vai ser emergência aqui no Brasil pode ser que não seja na África, ou o que é nos Estados Unidos não seja aqui para nós. Tá? Então é importante relembrar que o Rio Grande do Sul ele é muito dependente do setor primário. Então tudo que acontece de ruim no setor primário vai afetar gravemente o nosso estado. Então, o que seria grave é uma ocorrência sanitária, que ela pode causar um significativo prejuízo devido a mortalidades, grandes perdas produtivas, econômicas, até que na questão social pode eliminar vários produtores de uma atividade devido às suas consequências, pode também afetar a saúde pública, né? Vocês lembram, de um tempo atrás, apareceu na mídia aqueles casos de toxoplasmose em Santa Maria,
é uma zoonose, né, muito transmissível, né, pelos produtos de origem animal, também pela água. Tem animais que são reservatórios e é uma doença que está no meio ambiente e de certos tempos pode ocorrer algum descuido ali na prevenção e aumentam os casos, né? Geram surtos, até algumas epidemias. Além dessas doenças zoonóticas que causam também, é fácil de entender a problemática dela, né? Doenças exóticas que nunca ocorreram, um caso já é grave, por exemplo, a influenza aviária, nunca aconteceu no Brasil. O primeiro caso vai afetar muito a avicultura industrial brasileira, principalmente onde ela ocorre. Alguma doença que a gente já erradicou, como a febre aftosa, se ela voltar a ter um caso, né, no Brasil inteiro é livre de febre aftosa. Alguns estados vacinam, outros, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já retiraram também a vacina. Mas a ocorrência de aftose em qualquer estado brasileiro deflagra uma ocorrência sanitária que gera uma emergência. É motivo a necessidade de erradicação. Então, para que o Serviço Veterinário Oficial trabalhe de uma maneira organizada, com planejamento, definindo as ações para o enfrentamento de uma emergência, foi necessário criar um documento, a elaboração do PECSA. O PECSA é um plano estadual para contingências em sanidade animal. Tá? Contingência para conter, então, a emergência que venha a ocorrer. Então, tem nesse documento todos os principais procedimentos, estratégias, diretrizes de defesa quando a gente tem que enfrentar alguma emergência sanitária. Tá? Esse PECSA, não é específico para uma doença, ele é um documento geral de como o serviço tem que atuar. Tá? Então, e as particularidades por espécie ou por doença, existem documentos auxiliares, tá? Que a gente vai ter que utilizar esses documentos também, tá? Mas o PECSA é o nosso, é a orientação maior, tá? Todas as particularidades a gente tem que ver nos programas sanitários, seja de aves, de suínos e febre aftosa. Então, vamos detalhar agora o PECSA, para vocês terem uma noção de como são esses procedimentos de atuação frente a um foco. Mas primeiro a gente tem que entender da importância, né? Por que que a gente tem um PECSA, né? Como eu falei, é ter um pronto atendimento frente às emergências. É uma maneira de a gente saber por onde começar a trabalhar, tá? E é uma implantação de estratégias bem definidas, porque senão o que acontece? Num momento de emergência, o nervosismo vai à flor da pele. E se cada um começar a dar uma ideia, até começar a agir, muito tempo pode passar. Então, com esse documento já publicado, aprovado, nós sabemos o que já está definido, tudo o que tem que ser feito, tá? Para ter uma mobilização rápida, disponibilizar imediatamente todos os recursos humanos, né, as equipes de trabalho, e os recursos, sejam eles materiais e financeiros. Tá? Assim também dando poderes para que os gestores não precisem pedir autorização e demore mais tempo para que recursos sejam direcionados no atendimento da emergência. Imaginem vocês, tá? Se não tivesse um PECSA aqui no estado.
amanhã desse aftosa e o governador tivesse que publicar uma lei que fosse aprovada na Assembleia Legislativa para que autorizassem o uso de recursos financeiros para a atuação dessa emergência. Até votarem, até toda essa parte, como é que se diz? Essa parte mecanizada da administração pública, muito tempo ia passar. E a gente trabalha contra o tempo frente às emergências devido a que todas essas doenças às quais a gente trabalha em defesa são de alta e rápida transmissibilidade. Hoje pode estar aqui, amanhã, devido à movimentação de cargas, compra e venda de animais, o fluxo de pessoas, podem disseminar essas doenças para outros locais. Então, com o PEXA já criado, já tem toda essa organização administrativa também pré-definida, liberando, né, também que o Poder Executivo use dos seus recursos próprios para trabalhar frente à emergência. Então, resumindo, a UPEXA nada mais é que a gestão de uma emergência sanitária, gestão dos focos. A gente tem que lembrar que naquelas esferas do serviço veterinário oficial, do serviço público, tem o órgão legislador, normativo, que é o Ministério da Agricultura, e todos os serviços estaduais são os órgãos executores da sanidade animal. É quem realmente vai atuar em defesa, executando as ações, tanto na prevenção quanto no atendimento às ocorrências, às emergências, às notificações. Por causa disso, então, o Rio Grande do Sul não pode fazer diferente de Santa Catarina e nem diferente do Amazonas ou do Ceará. Essas estratégias de atuação em defesa, sejam elas preventivas ou de enfrentamento de focos, tem que já ser definido esse padrão, né? A linguagem é a mesma, o planejamento idêntico, tá? Pode ter alguma particularidade conforme a região, mas a essência é a mesma em todo o país, tá? Professor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Mande. Por exemplo, se é encaminhado, eu vou falar da minha área, que é cavalo, tá? Se é encaminhado um cavalo com sinais de anemia mormo, de anemia infecciosa equina, Tá. tá? Normalmente não é pego porque é uma semana de sinais, enfim, é bem difícil dos proprietários verem. Mas se for pego e encaminhado para o hospital, quando é feito o exame de aí, interdito o hospital ou a propriedade que o cavalo estava? Boa pergunta, Glória. Primeira interdição é feita no hospital, tá? Mesmo sabendo que não é dali, mesmo sabendo que não era ali a contaminação principal. Isso, a gente pode interditar o hospital se a gente entender que aquele cavalo possa ter colocado em risco outros pacientes, digamos assim. É para não ser, porque um hospital tem que ter todas as medidas preventivas, né? Tem isolamento, enfim, se for comprovado lá no hospital que está isolado, que não teve contato com outros equinos, porque lembrando, né, anemia pode ser transmitido por objetos perfurcutantes. O hospital tem muito disso, mas teoricamente, né, os animais doentes são isolados, não ficam todos juntos. Então, essa interdição pode ser momentânea ou até nem ocorrer. Mas o mais importante, sim, é a propriedade de onde veio. Então, a gente vai, por exemplo, o hospital identificou, seja por sinal clínico, vai ter que ter, para a gente ir atrás de uma propriedade,
vai ter que ter o exame sorológico comprovando a anemia. O sorológico já basta porque é um retrovírus, o positivo é que nem o vírus da AIDS, positivo já é confirmatório. Então, a gente tendo o exame, vai até a propriedade para interditar e tomar todas as ações necessárias para conter o foco, se tiver lá outros animais, e até mesmo para identificar se naquela propriedade ocorreu alguma venda de animais que ele tenha, que possa vincular com outras propriedades ainda. Ou o contrário, de repente ele só tinha esse equino, comprou de alguém e a gente possa fazer o vínculo daí também por questões de compra e ir atrás de outras propriedades, tá? Então, se interdita sim a propriedade de onde vem o animal. O hospital pode ser uma interdição transitória. Certo, e bloqueia igual, porque na verdade a edição é somente no GTA, né? Bloqueia igual o GTA ou não? Bloqueia, sim, porque é uma questão sanitária. ah, Toda a questão sanitária, a interdição se baseia no bloqueio do trânsito. Não pode mais comprar e nem vender animais. No caso de equinos, não pode participar de nenhum evento. Então, é trancado o trânsito em geral, né? E nem ir para nem sair para animal no hospital, né? No caso. Olha, podem haver exceções para animais que vão para hospitais. Por exemplo, aquele animal estava lá em contato com, digamos assim, saiu de uma propriedade e tinha 2 cavalos. Um já é caracterizado doente, o outro não. Mas o outro está sofrendo de alguma questão de saúde que se ele precisa do hospital por questão de vida e morte. Daí pode ser avaliado, né? Se ele já tem algum exame que ele declare ele como negativo, que esteja na validade, pode até ser aberta uma brecha para ele ir no hospital. Tá? Mas isso é questão de cavalos. Outras espécies, dificilmente a gente vai abrir exceção para essas questões, tá? Porque senão pode alastrar uma doença, tá? A anemia Certo, já professor. é mais crônico, é mais difícil de tu conseguir alastrar. É uma propriedade assim com suspeita de aftosa, não, nada sai. Ah, mas vai morrer minha vaca, precisa mandar para o hospital. Ah, vai morrer ali. Não tem como. O que é mais grave, né? O mais grave é essa vaca sair daí e contaminar outras regiões. Então, sim, tem certas particularidades que a gente vai avaliando conforme a situação. Mas como você me pediu de cavalo, pode haver algumas brechas por causa das doenças e também pela característica de criação da espécie, tá? Certo, obrigada. Imagina. O objetivo também do PEXA, que seria organizar e compartilhar as responsabilidades no GEASE. O GEASE, vou falar logo em seguida, é o grupo especial de atendimento às suspeitas de enfermidades. Tá? No PEXA, a gente vai definir e organizar a hierarquia de todas as relações das equipes que formam o GEASE. Como o GEASE é um grupo, dentro desse grupo tem equipes especiais que vão fazer cada grupo, cada equipe uma atividade específica. Por exemplo, quem vai a campo identificar novos focos é a equipe de epidemiologia e rastreio. Tem equipe de sacrifício que vai acompanhar a eliminação dos animais e assim por diante. Então, no PEXA está tudo definido o que cada equipe especial do GIASE vai fazer. Depois a gente vai especificar isso. O PEXA organiza essas equipes para saber também que tem algumas atividades entre essas equipes que têm correlação. Uma fornece informação para a outra. Para uma poder trabalhar, a outra tem que ter finalizado a sua atividade, né? A equipe de aterrio e de sacrifício não pode sair matando todos os bichos antes que a epidemiologia defina
quais são as propriedades realmente infectadas. Tem que ter feito uma colheita a campo, ter vindo o exame laboratorial conclusivo, né? Enfim, mesmo parecendo óbvio, isso tem que estar tudo discriminado no documento para não haver interferência entre as equipes, tá? E o PECSA, então, determina toda a estratégia de atuação numa emergência dentro do Rio Grande do Sul, porque o PECSA, esse é um plano estadual, cada estado tem que construir o seu plano de enfrentamento às emergências. O PECSA também ele é previsto, ele tem amparos legais em diversas legislações, tá? Tem a Lei Estadual de Defesa, tem a portaria que institui o próprio PECSA, que é de 2014, né? Tem o nosso Decreto Estadual de Defesa, que remete no artigo 11 à criação do Grupo Especial de Atenção a Suspeitas Emergenciais. Essa equipe permanece nomeada e as pessoas que são integradas ao GEASE, elas estão definidas numa portaria. Então, por exemplo, eu que vos falo, estou nessa portaria, eu pertenço ao GEASE Aves e Suínos. Então, se acontecer amanhã uma comprovação de uma enfermidade de emergência em aves ou suínos, eu já vou ter que estar em prontidão para atender a convocação. E vou ter que largar todo o meu serviço aqui onde eu estou trabalhando normalmente e me direcionar para aquela região, tá? É assim que funciona. Tem as equipes já pré-formadas, pré-definidas, e eu sei aonde eu vou trabalhar dentro do GEASE. Eu sou da equipe de laboratório, já sei as minhas funções, já fui treinado para isso. No artigo 14, também do nosso decreto, já enfatiza todas as medidas que a gente tem que fazer de fiscalização, de defesa, de vigilância. Isso vai ratificar todas as estratégias e o planejamento da gestão de emergência, que também estão inseridos no PECS. Outras legislações que falam em emergências, né, tem o SUASA, a normativa do peste suína clássica, a normativa das doenças de aves, né, influenza e Newcastle, a normativa de aftosa, o plano de ação de febre aftosa. A febre aftosa, como é a doença mais grave na sanidade animal, por causa disso, ela tem diversos documentos que nos auxiliam no trabalho de defesa e principalmente na questão de emergências sanitárias. Então, além do Programa Nacional de Vigilância de Febre Aftosa, que é essa normativa 48, a gente tem um específico, um plano de ação contra a febre aftosa, caso ela venha a acontecer amanhã. É um trabalho, um documento construído em conjunto entre o MAPA, Panaftosa, que é da Organização Mundial de Saúde. Além disso, tem mais também um manual de vigilância para doenças vesiculares, também do MAPA, para vocês entenderem o tamanho da problemática da febre aftosa, quanta documentação a gente tem que estar ciente, lendo, relembrando, saber quais usar, como usar, né, que já está previsto na literatura. Então, assim, tudo isso para quê? Para minimizar o nervosismo a campo. Se existem já normas e orientações publicadas para toda a equipe saber onde ler, o que fazer, está tudo definido, não precisa criar pânico. E mais outro manual de procedimentos contra as ocorrências, né, de doenças vesiculares. Esses manuais têm fotos, tem um fluxograma de atendimento à suspeita, é muito importante para quem atua no sistema de defesa. Aqui dentro do estado também temos
a instituição do Programa de Sanidade Avícola, que relembra essas questões de emergência em aves. Tem uma lei estadual de 2000, que é um fundo financeiro para a sanidade animal, e outras alterações previstas numa lei subsequente, né? Também de 2000. E a portaria que eu falei sobre a criação do GEASE é de 2014, né? Nessa portaria tem o nome de todos os veterinários que vão ser convocados caso aconteça alguma emergência aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que é o GEASE, né? É uma equipe especial que vai implementar e fiscalizar tudo que está previsto no PEXA para que esse plano seja realmente empregado frente a uma emergência de doença animal. Ele vai ter veterinários de nível estadual, eu tenho uma portaria, como já citei para vocês, e vai ser composta por diversos membros que vão atuar em diversas equipes que eu vou falar para vocês. Mas, por exemplo, é que nem essa foto de slide, né? Aí está ilustrando uma propriedade foco. Vejam que todo mundo que trabalha num grupo de emergência tem todo está toda aparamentada, né, com roupas de descarte, de fácil descontaminação. Tem toda uma organização para que esses animais positivos sejam direcionados para o seu destino, seja sacrifício na propriedade ou até o caminhão onde vai ser encaminhado para o abate sanitário, caso tenha um frigorífico próximo. Então, toda essa organização já existe, já é implementada, o GEASE é treinado para que funcione como uma equipe bem coesa e que cada um sabe o que tem que fazer, né? Senão, imaginem, chega lá um grupo de veterinários, todo mundo fica se olhando, o que que eu faço, o que que tu faz, qual que é a coisa que tem que fazer agora, vira uma bagunça, né? Então, a instituição do GEASE, com a definição de tarefas, todo mundo entra em campo sabendo qual é a sua posição no jogo, né? Então, dentro de uma equipe, no jogo, cada um tem um coordenador dessa equipe, tá? São diversos coordenadores, tem um coordenador geral, que no GEASE geralmente são secretários da Agricultura, porque ele tem o poder para definir recursos, direcionar as equipes, convocar as pessoas. É como se fosse o presidente do clube, tá? O coordenador de defesa, geralmente é o diretor do departamento de defesa, como se fosse o técnico do time de futebol, tá? Os outros coordenadores, seja administrativo, financeiro, assessor jurídico, de comunicação, apoio logística, é toda a equipe técnica que auxilia o técnico, né, o nosso diretor de defesa, a comandar o trabalho frente à enfermidade, tá? E aqui mais ou menos um esquema para vocês entenderem a hierarquia, como eu falei para vocês. Quem organiza, né, as equipes, o coordenador de campo geral, ele tem o coordenador de defesa, que ele está logo abaixo, né, do diretor do departamento. Esse coordenador de defesa, ele é provavelmente sempre um chefe de serviço de sanidade, seja a sanidade das aves, dos suínos, dos equinos, de febre aftosa, depende, né, de qual é a emergência sanitária e qual é a espécie envolvida, vai ter um chefe diferente, tá? E os quadradinhos em azul são as equipes especiais do GEASE, tá? Cada quadradinho azul é uma equipe. Então, temos 3, 6, 8 equipes no GEASE, né? Epidemiologia e vigilância e rastreamento, biosseguridade, limpeza e desinfecção é outro, educação sanitária e comunicação social,
a equipe de fiscalização e controle de trânsito, de laboratório, a qual eu faço parte, avaliação e taxação dos animais, das instalações, a equipe de transporte, sacrifício e aterrio, e o almoxarifado, que comanda os recursos para as equipes, né? Então, agora eu vou tentar exemplificar cada uma das atividades, né, atribuições, deveres que cada componente do PEXA tem que desenvolver. Comando central, né, do GIASE, é o coordenador geral, é o secretário da Agricultura. Ele vai, logo que se instala, é comprovada a ocorrência de uma emergência, é ele quem vai até a Casa Civil e entregar a minuta do decreto para declarar estado de emergência em sanidade animal. Sem esse decreto, a gente não consegue iniciar todo o nosso trabalho, porque tem que ser realmente definido que é uma emergência o problema que está acontecendo a campo. A partir disso, ele vai poder convocar, mobilizar, coordenar todo o GIAS. Ele também vai conseguir iniciar buscando todos os recursos necessários de infraestrutura, recursos humanos, materiais financeiros, para começar as equipes funcionarem e iniciar seus trabalhos contra a emergência. Ao mesmo tempo, como ele decretou o estado de emergência, ele tem que informar, né, o que está acontecendo, manter a ligação entre todas as equipes, entre as instituições que estão relacionadas ao agronegócio, as empresas que serão afetadas, a mídia, a população, tá? Porque senão começa a ter muita fake news, é ele que vai fazer a comunicação, é a voz da defesa. Tudo que acontece, tudo que é definido, passa por ele, né? Pelo secretário de Estado. Na parte mais técnica, vamos dizer assim, do enfrentamento à emergência, é o nosso diretor do departamento, que em geral é um médico veterinário do quadro, que está como diretor, né, um cargo de confiança, mas ele é concursado também. Hoje temos a diretora Rosane, então se hoje acontecesse uma emergência, ela ia fazer toda a coordenação de defesa a campo. Ela também pode substituir o secretário da Agricultura quando esse solicitar. Ela vai verificar toda a logística com a equipe de campo, para ver se o que é levantado a campo, né, na questão de amostras, para que essas amostras cheguem até o seu destino, bem como os recursos materiais, né, e as pessoas que vão atuar a campo. Ela vai fazer a sensibilização da sociedade, da cadeia produtiva, porque ela vai, entendendo da parte técnica, vai conseguir explicar a gravidade da situação e da necessidade do enfrentamento, da eliminação de animais que, porventura, a emergência necessite para erradicar a enfermidade. Porque, por mais que tenha tudo isso definido, documentado de como temos que agir, mesmo assim a população muitas vezes critica o nosso trabalho porque não consegue vislumbrar o benefício de conter uma emergência. As pessoas vão dizer, por que matar os animais se tantas pessoas passam fome? Por que que a gente não pega esses animais e não trata, né? E começa a ter esses questionamentos normais que a gente tem que ir eliminando, né? E a nossa diretora faria essa parte também, para que a sociedade aceite a ação de defesa nas emergências. Ajudando, então, o diretor de defesa, tem os coordenadores administrativos, de comunicação, cada um, né, dentro das suas especificidades, vão
auxiliar, né? Ofertando recursos, ajudando nas relações públicas, no apoio jurídico. Sim, muitas vezes vai lá o veterinário dar o laudo positivo e informar que os animais vão ser eliminados porque tem febre aftosa. A pessoa vai até, procura um advogado, o advogado entra na justiça contra o Estado para proibir a eliminação dos seus animais. Então, tem que ter uma assessoria jurídica do Estado para não travar esses procedimentos, principalmente de sacrifício, né? Envolve a perda de animais dos produtores e isso acaba tendo bastante dificuldade. Isso já existe hoje mesmo não tendo aftosa, como perguntaram ali na questão de equinos. Hoje existem muitos recursos judiciais quando um animal positivo para mormo, principalmente, é declarado numa propriedade, né? O produtor não quer perder o seu equino, entra na justiça e daí tem julgamento um atrás do outro. A sorte que o mormo é uma doença que ela é crônica, né? Porque se fosse com febre aftosa, o prejuízo seria enorme. A gente está trabalhando contra o tempo, né? O vírus se alastra muito rapidamente. Então, a gente tem que ter esse apoio jurídico, é imprescindível, tá? Esse apoio para os veterinários que estão a campo poderem fazer suas atividades para erradicar o foco. O chefe do FEASP, que é um fundo estadual, não preciso dizer, né? Sem dinheiro tu não faz nada, principalmente numa emergência, né? Então vai providenciar os recursos financeiros necessários. Apoio logístico para as pessoas, para os produtos a campo, né? Recurso material, para as amostras colhidas, enfim. Coordenador de tecnologia de informação, porque a gente trabalha muito com dados, rastreabilidade. Se a gente não tiver o apoio da tecnologia, a gente vai perder mais tempo a campo para tentar identificar todas as fontes de informação que levaram a acontecer o foco. É muito utilizado pela equipe de epidemiologia. Coordenação de campo, então é o chefe da defesa, ou do programa sanitário, a qual, né, de alguma doença, o chefe da aftosa, por exemplo, pode ser o coordenador de campo. Tá? E ele vai coordenar, planejar, supervisionar todas as equipes conforme o que é preconizado em cada programa sanitário. Ele vai identificar e estabelecer quais são as áreas afetadas, o tamanho do alerta, vai fazer o contato com as autoridades no município afetado, as autoridades das comunidades envolvidas, das entidades do agronegócio, vai fazer o meio de campo para que obtenha apoio local e os colegas de campo consigam desenvolver suas atividades. Ele vai organizar todos os informativos vindo do campo, elaborar relatório e comunicar todas as equipes, o assessor de comunicação do Estado, para que essa informação técnica chegue até os meios de comunicação de uma maneira correta e padronizada. Ele que vai definir as estratégias, as táticas de controle, para como a gente vai erradicar a emergência. Ele que vai, ao receber o recurso do secretário da Agricultura, ele que vai definir o que é prioridade. E ele pode ser substituído, como eu falei, por algum chefe de programa sanitário por causa do apoio técnico. E agora a gente vai falar daquelas equipes, né, as caixinhas azuis, que são o GEASE propriamente dito. Aqui temos a ilustração de um treinamento nosso,
A gente faz toda hora treinamento, até ter a pandemia, né? Agora que a pandemia está instalada, a gente não fez mais treinamentos presenciais, mas é muito importante que o GIASE, pelo menos uma vez por ano, a gente fazia treinamentos, porque a gente tem que conhecer as pessoas, a personalidade, o jeito de cada um, para que é que nem um time de futebol, a gente saiba como o outro age, porque infelizmente senão isso aí pode afetar a parte técnica, né? Então se a equipe treina na hora do jogo valendo, vai todo mundo vai saber como agir, né? Além da parte técnica, mas como o outro também se comporta, né? A equipe de almoxarifado é aquela que organiza todo o equipamento de campo, que faz lista sobre o que já tem, o que pode ser usado, o estoque, se está baixando de algum equipamento, mandar buscar se vai faltar alguma coisa, né? Vai fazer análise dos materiais que podem ser disponibilizados com maior rapidez para as equipes, para que não tenha atrasos nas atividades de campo. Então, o pessoal que trabalha no almoxarifado, a gente não pode desdenhar da atividade deles. Que se a equipe vai a campo, de repente, bah, mas eu não tenho seringa, vai lá no almoxarifado, e o almoxarifado não fez a sua parte, não lembrou que tinha que ter, no mínimo, 500 seringas, 1.000 agulhas, faltar esse material básico a campo, a gente não vai conseguir trabalhar, não vai fazer colheita, a emergência vai estar acontecendo, a gente não vai estar descobrindo as propriedades. Cada doença, cada espécie tem um material de campo, né? Por exemplo, suínos. A gente usa cachimbo para conter os suínos. Para aftosa, a gente pode usar uma formiga, corda, para conter os bovinos. Tá? Para galinhas, já é uma coisa mais tranquila, não precisa ter toda essa parafernália, mas tem que saber que a agulha, a seringa específica para aquela espécie, por mais óbvio que seja, né? A equipe de almoxarifado vai saber qual é o material adequado para cada espécie, para cada doença. Bem como, né, manter esses estoques em dia e solicitar a reposição. A equipe de epidemiologia faz a vigilância e o rastreamento dos focos. Então, eles vão definir as estratégias para investigar os estabelecimentos numa determinada área. Além disso, né, para fazer uma boa investigação, tem que saber identificar os fatores que podem estar influenciando na ocorrência da emergência. Toda semana, essa equipe tem que construir os relatórios semanais das atividades envolvidas a campo, número de amostras colhidas, de propriedades investigadas em determinada raio, né, de quilômetros, na zona do foco, perifoco, de vigilância, né? E muito necessário a criação de mapas para saber se o foco está se direcionando para norte, para sul, para leste, para oeste, se tem alguma barreira natural que possa conter e desviar a sequência das propriedades infectadas, né? Barreiras naturais são muito importantes, né? Rios, montanhas, tudo isso facilita também na contenção do foco. Então, construir mapas, hoje em dia a gente utiliza ferramentas tecnológicas, antigamente se usavam as cartas geográficas, os mapas em papel, né? A equipe de epidemiologia também mantém o sistema informatizado, fornecendo todos os dados, os indicadores. É a equipe que coleta todas as informações de todas as equipes do campo
ela vai estabelecer quando uma propriedade entra em vazio, tá? Após o término da limpeza e desinfecção, vai dizer, o vazio é tanto tempo, depois, né, da limpeza, desinfecção e sacrifício dos animais. Ela mantém esses registros, porque cada propriedade vai estar num tempo de foco, né? Então tem que ter essa organização. Ela que vai dizer quando os sentinelas, que são os animais suscetíveis, vão ser introduzidos na propriedade para verificar se as condições de limpeza, desinfecção foram bem executadas. Então, é tipo um controle de qualidade para a equipe que fez esse trabalho. E a equipe de epidemiologia tem equipe para registro e equipe que é mais burocrática, digamos assim, fica trabalhando no escritório, no QG do foco, e equipe que vai para campo, né? Visitar as propriedades em loco, verificando as suspeitas, os sinais clínicos, as propriedades contaminadas, coleta as amostras e também coordena as atividades após eliminação dos animais, né? Vazio sanitário, introdução de sentinelas e o repovoamento. A equipe de registro, né, dentro da epidemiologia, faz todo o levantamento, as características da produção, das propriedades envolvidas, o rebanho que está sendo afetado naquela região, o número de propriedades, para a gente saber qual é o tamanho do risco para a gente conseguir controlar e evitar que essa doença se dissemine. É como se fosse a equipe de inteligência da defesa. E aqui tem alguns colegas que já participaram dessa equipe de epidemiologia nos treinamentos. Vejam que eles utilizam muitos quadros, lousas, os computadores para análise de dados, análise de rede, discussão. Né? Muitas vezes tem que desenhar no quadro para entender o vínculo entre as propriedades, verificar no sistema as movimentações e tentar ligar as características entre as propriedades, se elas estão fazendo algum comércio, né, que possa infectar umas às outras. Então, a equipe de epidemiologia é a inteligência do GEAS, e ela que vai descobrir as informações e apresentar para todas as equipes. Então, vejam, assim, esses são estudos de simulados a campo que a gente realizou para treinar as equipes. Lá em 2007, ainda quando tínhamos pouca estrutura informatizada, utilizávamos ainda mapas dos municípios, das comunidades. Hoje em dia, a gente tem bastante programas onde a gente consegue administrar dados e analisar de uma maneira mais rápida por serem tudo digitalizado, né? As equipes de campo, então, na epidemiologia, fazem entrevista com o produtor, exame clínico, inspeção de rebanho e colheita de material, né? Que nem pode ver aqui na ilustração, temos coleta de sangue, né? Dependendo da espécie, né, e da suspeita das doenças, é necessário necropsia, colheita de órgãos, além de sorologia, né? Mas antes de qualquer necropsia ou colheita de amostra, a gente tem que explicar para o produtor a importância de conter a emergência, a importância dele ser responsável ali na anamnese e apresentar todas as informações, por mais irrelevantes que ele ache, né? Principalmente no fluxo de pessoas, se ele recebeu visitas, fluxo de veículos, se ele mesmo saiu e foi visitar alguém. Imprescindível interditar essas propriedades até o diagnóstico definitivo, né, pós a colheita de amostras. Ele tem que
participar conosco, né, o produtor, e ajudar a conter o avanço da doença. Então, todas as propriedades que tiverem qualquer elevação de mortalidade, sinal sugestivo, a equipe de epidemiologia vai lá. A propriedade também, se ela não tiver sinal clínico e não tiver mortalidade, mas estiver na área afetada, essa área de vigilância varia conforme a doença, né? Mas a gente faz de 3 quilômetros em torno do foco, são procedimentos mais de visitar 100% das propriedades, coletar amostras, além de visitá-las, coletar amostras de 100% dessas propriedades. Das propriedades que tem a espécie e as que possa ser afetada pela doença do foco, né? Depois, em mais 7 quilômetros, é feita, então, uma vigilância nas propriedades que possam ter alguma correlação ou que estejam, né, dentro da área de 7 quilômetros, mas nem todas vão ser coletadas, mas todas vão ser catalogadas e, conforme a necessidade, visitadas. Então, de 3 mais 7, num raio de 10 quilômetros, é feita toda uma vigilância em torno da emergência. Para a aftosa, ainda chega até 25 quilômetros de área de atenção frente à emergência. Para vocês verem que, numa região como a nossa, aqui na região do Passo Fundo, 25 quilômetros é possível de avançar nos limites de vários municípios. E isso é uma preocupação não só de Serafina Corrêa, caso aconteça uma suspeita, mas de diversos municípios, né? Por isso se torna uma emergência. Outra equipe do GEASE é a equipe de biossegurança, limpeza e desinfecção. Como o nome mesmo diz, eles vão fazer a faxina para conter o avanço da enfermidade, né, para evitar que outras propriedades venham a se infectar. Então, todos os veículos dos veterinários que estiverem atuando a campo, é a equipe que vai fazer a limpeza, conferir se aquela equipe foi numa área suja, tem que parar e não ir numa outra propriedade para não ser veículo de um vetor mecânico, né? Levar qualquer contaminação para as próximas propriedades. Fazer toda a identificação das equipes, né? Quem trabalha na área suja, onde tem o foco, não vai para a área limpa, então a gente faz identificações por cores, né? Quem está na área de foco, o carro está com etiquetas vermelhas, quem está na área de vigilância, onde não tem foco, fica em amarelo, quem está trabalhando fora do raio de atuação e não foi contaminado, o carro fica em cor verde. Essa identificação e mudança na identificação, se tu ultrapassa alguma área, quem faz é a equipe de biossegurança. Com essa identificação das equipes por cores, facilita todo o trabalho de biosseguridade, né? Para que as equipes não invadam o espaço, não vão de uma área suja para uma área limpa. E assim a gente acaba piorando a situação de emergência. Essa equipe orienta todas as outras na desinfecção correta, quando eles vão a campo, no descarte dos materiais, na lavagem dos seus EPIs ou descarte deles nas propriedades, monitora a quarentena das propriedades interditadas, orienta as equipes para fazer a biosseguridade das amostras colhidas a campo, né, desinfectar os isopores, né, os frascos, tá? Verificar se todas as equipes estão utilizando os EPIs necessários,
como a gente está vendo aqui, né? Este é um colega da equipe de epidemiologia que visitou essa propriedade. Ele está retirando o macacão descartável, colocando num saco que pode ser queimado. Ele está fazendo já a desinfecção posterior à saída da propriedade para que ele não leve nenhuma contaminação dessa propriedade para as estradas onde ele for circular. Esse é um exemplo mais ou menos ilustrando uma sequência lógica, né? Depois que tu sai do contato dos animais suspeitos. A equipe de biosseguridade também já, no momento que está em vazio a propriedade, ela entra para fazer a remoção dos resíduos orgânicos, fazer a limpeza, lavagem, desinfecção, orienta o produtor que ele não pode colocar nenhum animal até que todos os procedimentos sejam concluídos, né? Depois da remoção dos produtos orgânicos, é feito então também a aplicação de produtos desinfetantes. As estruturas que são de madeira geralmente são amontoadas e queimadas. Nas barreiras, fiscalização de trânsito, as equipes trabalham em conjunto, né? Quem faz fiscalização, as equipes de biosseguridade estão trabalhando para descontaminar a população, né? Os veículos que estão transitando, que não têm, né, animais ou produtos, mas precisam circular naquela área, né? Principalmente se está numa zona urbana, como aqui nesse slide. Então, se faz limpeza de pneus, com água sob pressão, desinfetante. Também temos a equipe do GEASE, que faz a educação e a comunicação, faz atividades educativas em escolas, na comunidade afetada, utiliza dos meios de comunicação, porque existe muito impacto da doença naquela comunidade onde é afetada. As pessoas, se elas não forem bem instruídas e não ocorre essa comunicação eficiente e frequente, elas podem questionar e querer barrar o andamento da resolução do foco, né? A gente tem que também informar toda a população, os produtores, que incentivando eles a notificar novos casos, sensibilizando ao problema, que eles não podem esquecer, né, caso eles entendam que existe alguma propriedade suspeita que ainda não foi visitada, que eles colaborem e informem o serviço veterinário oficial, porque é muito prejudicial não ter a detecção precoce desses focos. Ter um estreito relacionamento da equipe de educação e de comunicação com os meios, né, com a área de jornalismo, com as relações públicas do município, trabalhar com os psicólogos para no auxílio, no atendimento das pessoas diretamente afetadas, né? Sejam os veterinários que estão a campo, como os produtores, através da educação, do apoio psicológico, é que tenha essa possibilidade da manutenção das atividades, do andamento do que está planejado, né? E também, né, além da comunicação através de material impresso, hoje em dia é muito importante utilizar os meios digitais, WhatsApp, Facebook, Twitter, os sites, porque as pessoas cada vez mais acessam, né, a comunicação digital, desenvolver atividades com os produtores, buscar informação com eles, questionar se eles estão entendendo da importância de conter e erradicar o foco, explicar que cada equipe do GIASE
está desempenhando lá naquela comunidade, emitir notas técnicas para a imprensa, para todos os envolvidos no foco, capacitar os profissionais para nivelar o conhecimento, né? Verificar se alguma equipe não está entendendo algum procedimento, buscar se reunir, orientar para que todo mundo faça e entenda o que está fazendo, né? Também os profissionais do serviço oficial, né? Às vezes a gente tem experiências diferentes. Alguns já foram mais treinados que os outros, ou até mesmo a questão do nervosismo faz com que a gente esqueça alguns detalhes. Então, dentro do próprio foco, a equipe de educação sanitária pode fazer um momento de descontração, para passar conhecimento, relembrar procedimentos e tornar a equipe mais dinâmica e, e que entenda que todo mundo está ali para se ajudar. Às vezes precisa também desse apoio psicológico, e a equipe de educação sabe fazer isso para que o nervosismo não afete todo mundo. Lembrando da nossa aula de educação sanitária, semanas atrás, né? Toda a informação vinculada tem que ser compreensível, então a gente tem que transmitir tranquilidade, mesmo que seja uma emergência, explicar que o saneamento daqueles focos é imprescindível para que o prejuízo socioeconômico não seja grande, que não afete ainda mais os rebanhos e a economia como um todo. Que as informações relevantes sejam informações técnicas, mas que sejam fáceis de memorizar. Não seja muito técnica, assim, muito profunda, que a população compreenda e grave tudo o que está sendo realizado. Através dessa informação de fácil compreensão, de fácil memorização, vai tornar o nosso trabalho confiável, vai gerar credibilidade e assim a gente vai conseguir solicitar apoio dos produtores, da comunidade em si, para conter o foco e para continuar fazendo a vigilância. Então, aqui temos exemplos, né? Trabalhar nas escolas, fomentar, explicar os problemas que a gente está enfrentando, conversar com a equipe dos canais de jornalismo, essa comunicação estreita para que a informação veiculada, além de ser técnica e padronizada, seja confiável, diminuir a ocorrência de fake news. Então, temos que ter uma equipe especificamente voltada para a comunicação, né? Com veterinários, com pessoas que tenham habilidades, né, em comunicação. Então, essa equipe pode ser interdisciplinar, os jornalistas e os publicitários que são do serviço oficial, né, que sejam do governo, acabam trabalhando também. Fazer encontros com os produtores, explicando a situação, o porquê da nossa atuação, e ir para a rádio. Assim atinge faz uma transparência com toda a comunidade. A equipe de laboratório é aquela responsável por receber todas as amostras coletadas num foco, nas suspeitas, verificar se são as amostras de eleição, a quantidade necessária para descobrir qual é a enfermidade, se está se a relação tem qualidade, né? Se o soro não está hemolizado, a quantidade e os órgãos de eleição foram atendidos para aquela suspeita. A equipe de laboratório tem que achar um local adequado para fazer uma triagem dessas amostras, para que tenha segurança e não tenha nenhum escape de agente infeccioso do QG, né?
onde está sendo feita essa triagem das amostras. É a equipe responsável também para fazer a expedição, então acompanhar a logística da amostra, saber qual é o laboratório que vai fazer as análises oficiais, né, do Ministério. Por exemplo, se há uma suspeita na avicultura para síndromes respiratórias e nervosas das aves, a gente tem que saber que é o laboratório de Campinas, do MAPA, o Laboratório de Defesa Federal, o antigo Lanagro, lá de Campinas, que é o responsável por essas análises em aves, e não mandar lá para Recife. Então, é básico, tem que saber, tem que ter esse conhecimento prévio. Quem trabalha nessa equipe de laboratório já tem todo esse esquema, já tem o contato, o telefone, a logística dos voos, para remeter essas amostras, os custos para encaminhar, saber os dias adequados, se é fim de semana, se vai ter alguém que vai receber essas amostras, tá? E também, para todas as equipes de epidemiologia que vão fazer vigilância e rastreamento a campo, a gente tem que, no laboratório, fazer um treinamento teórico-prático das boas práticas de uma colheita adequada de amostras biológicas. Se tu vai a campo e a suspeita é febre aftosa, quando é que eu coleto soro, né? O soro a gente coleta sempre ou não? Tem algumas amostras que, dependendo da idade das lesões, não adianta tu coletar, porque não vai ter resultado efetivo, tá? Então, no programa específico de febre aftosa, lá vai dizer, né? Por exemplo, a amostra LEF, que é o líquido esofágico faríngeo, a gente só coleta em propriedades quando os sinais clínicos já estão solucionados, já está em fase de cicatrização, não tem mais como a gente coletar as vesículas, não tem mais como coletar o epitélio de uma vesícula, porque já está cicatrizada. Então, além do soro, que vai pesquisar anticorpos, a gente pode coletar o LEF, líquido esofágico faríngeo, nessas propriedades onde não temos mais vesículas para o diagnóstico de febre aftosa. Então, a equipe de laboratório vai relembrar de quais são as amostras de eleição que devem ser colhidas a campo quando a equipe de vigilância for, né, investigar as propriedades. A equipe de laboratório tem que manter um protocolo de entrada e saída das amostras para que a gente saiba se todas as propriedades investigadas tiveram amostras, que tipo de amostra, se já foi expedida, se já recebeu o laudo laboratorial, para assim dar sequência na resolução da emergência, né? Quando já tem o diagnóstico definitivo laboratorial, já pode, né, se der positivo, direcionar a equipe de sacrifício de terrio, para eliminar os animais positivos. Então, aqui exemplos de como uma equipe de laboratório de um GEASE atua, né? Dependendo da suspeita, vai ser necessário mais ou menos equipamentos, né? Tem que ter um controle do recebimento de amostras, verificar se o colega fez o trabalho correto, identificou essas amostras, elas estão biosseguras ou não. Tem que ter, então, para transportar para avião, não é de qualquer jeito, né? Tem que ter uma amostra com um frasco primário, que é, por exemplo, o tubo Falcon, ali onde tem o slide, a foto superior à direita, né? Depois esses tubos Falcon são colocados num frasco secundário para prevenir qualquer vazamento, e esse frasco daí é colocado numa caixa de isopor, uma embalagem
terciária, onde daí sim vai ser colocado gelo reciclável, nada de colocar gelo e que possa derreter e ficar água boiando ali, né? Porque senão essa umidade pode vazar e estragar a caixa de papelão, que é a última embalagem, onde tem toda a identificação de uma amostra infecciosa de risco biológico. Essa caixa é padrão para que a gente possa remeter no avião. Sem essa caixa, ela tem um tamanho correto, ela aceita um peso adequado, que é no máximo 30 quilos. A gente não pode pegar qualquer caixa de papelão e mandar a amostra. Tem que ter a identificação de quem está mandando, para onde que ela vai. Essas normas são da IATA, normas internacionais de embalar amostras com risco biológico, tá? Com esses códigos, essas informações em inglês, mesmo que seja transporte aéreo dentro do país, esse é o padrão. Se não for assim, a companhia aérea nem vai aceitar. Então, quem está na equipe de laboratório tem que saber que esses são os procedimentos básicos. Outra equipe que faz o controle e fiscalização de trânsito, eles também, então, vão fazer todas as barreiras sanitárias, sejam fixas ou volantes, para conter o avanço da emergência. Vai restringir a circulação. Essa restrição pode ser total ou parcial, né, no trânsito de pessoas, veículos, animais e produtos. Esse bloqueio vai depender, né, conforme a situação e enfermidade. Quem vai definir a epidemiologia trabalhando em conjunto com a equipe de trânsito. Vai definir onde vão ser colocadas essas barreiras, conforme as informações vindas das propriedades envolvidas, através dos mapas construídos, do gerenciamento, do georreferenciamento das propriedades, dos focos já declarados. Essas barreiras podem ser modificadas, hoje elas estão aqui, podem avançar para dentro do foco ou aumentar o raio conforme a contenção não tenha êxito, né? A gente também, na equipe de trânsito, faz escalas, porque em 24 horas tem que ter fiscalização de trânsito. Tem horas onde ocorre o fluxo normal de pessoas e também tem aquele fluxo ilegal, onde as pessoas tentam sair quando acreditam que não vai ter fiscalização, principalmente no turno noturno, né? Onde eles acham que possa não ter ninguém fiscalizando. Então, em focos, a fiscalização não para. Tá? Por isso que tem que ter escala, controle dos veículos, seja de passeio, de carga, e fazer acompanhamento desses registros coletados em planilhas para fomentar a coordenação de campo e orientar onde está sendo feita uma restrição, para que as pessoas evitem transitar em determinadas regiões. Então, a gente monta essas barreiras com uma estrutura de desinfecção, de fiscalização, onde tenha uma estrutura mínima onde possa ser feito a alimentação dos profissionais envolvidos, onde eles possam descansar nos motorhome, que tenha também uma estrutura de acesso à energia, acesso à internet, sempre com apoio dos órgãos de segurança, principalmente a Polícia Rodoviária, a Brigada Militar, e identificação das vias com bloqueio, com colocação de cones, e também, no momento que a gente está desinfectando os veículos, a gente pode também fazer educação sanitária, informando essas pessoas o porquê que elas estão sofrendo uma fiscalização no trânsito, comentando da ocorrência de emergência sanitária, para que eles facilitem e evitem transitar desnecessariamente.
vejo, né, esses bloqueios são nas áreas rurais, áreas urbanas, aonde tiver a delimitação da emergência, tá? A gente não tem como saber onde a gente vai colocar as barreiras, até ter todo um estudo de campo por parte da equipe de epidemiologia. Outra equipe do GEASE é a avaliação e taxação, quando ela age. A equipe de avaliação e taxação, ela vai identificar quantos animais estão envolvidos, a categoria dos animais, o valor de mercado, o prejuízo na eliminação deles, das suas instalações. E essa avaliação, que é composta por representantes da Secretaria da Agricultura, do Ministério, da Associação de Produtores, da Associação de Raças, do Fundesa, que é o órgão que paga, né, o fundo particular aqui no Rio Grande do Sul, do Sindicato Rural do município, para que todas essas entidades façam uma avaliação correta conforme os animais envolvidos, né, antes deles serem eliminados. Então, vão ser feitas visitas lá na propriedade, junto com o produtor, fazendo um estudo do valor médio de mercado dos animais, da espécie, da raça, da aptidão, do valor genético, sempre buscando as legislações federais e estaduais e dos fundos de indenização. Caso também é necessário, tem alguma necessidade de destruir algum imóvel, né? Algum galpão de madeira, a gente pode pedir apoio dos engenheiros civis, dos agrônomos, para fazer a avaliação desses imóveis, dos equipamentos que precisarão ser destruídos. A equipe de taxação, eles vão estabelecer metodologias para marcar os animais que vão ser avaliados, para que assim não tenha fraudes, né? Não tenha duplicidade de taxação, porque o que acontece? Às vezes, os produtores vão pensar que é melhor eliminar os seus animais do que mantê-los vivos, né? Então, muitos deles vão querer ou até torcer que eles estejam positivos. Tem um fato que aconteceu lá em Joia, no último foco de febre aftosa aqui no Rio Grande do Sul, no início dos anos 2000, que os produtores descobriram que uma planta tóxica, se ela fosse esfregada na gengiva, ia queimar a gengiva, ia produzir bolhas semelhantes às vesículas da febre aftosa. Então, a equipe de taxação, junto com a de epidemiologia, vai avaliar esses animais se realmente essas lesões são de doença infecto-contagiosas ou se algum produtor que está querendo ser espertinho para ganhar dinheiro de uma maneira mais fácil, né? A equipe de taxação também ela vai verificar se naquela região existe frigoríficos próximos, vai avaliar se é mais viável sacrificar na propriedade ou encaminhar esses animais até um abate sanitário num estabelecimento próximo. Isso vai depender da doença, da distância, da quantidade de animais doentes, da capacidade do frigorífico, se ele tem disponibilidade de receber esses animais positivos, se tem inspeção rotineira, né? Essa equipe ela faz avaliações e apresenta para o produtor, ele tem que assinar um termo de se ele concorda ou não, né, essa avaliação, para só depois, então, os animais irem para o sacrifício. Então, o produtor pode contestar a avaliação, entrar na justiça e achar que merece mais. Então, por isso, tem que ter todo um estudo regional, com as entidades do município,
para ter uma avaliação bem ampla dos animais, tá? Todos os processos de indenização são abertos processos administrativos, então essa equipe também vai gerenciar essa parte burocrática, documental, né, para que não tenha nenhuma falha nos procedimentos de sacrifício, que tenha, então, uma avaliação prévia, né? Então, ali está o produtor, junto com os colegas que fazem a taxação, ele tem que assinar o termo para autorizar o sacrifício dos animais. O sacrifício autorizado, então, essa equipe vai a campo, conforme a espécie, ele vai definir qual é a melhor estratégia para eliminar esses animais, tá? Nos planos de contingência, temos os planos de contingência para peste suína, para influenza, para febre aftosa. Lá tem definidos métodos de sacrifício adequado por cada espécie, e muito influenciado também pela região. Se é a nível do mar, se a região tem terrenos acidentados, se tem facilidade para o aterrio, se é melhor a cremação, se é mais fácil utilizar de métodos onde a gente utiliza asfixia, né, por gás carbônico, por exemplo, nos galpões. Então, cada método de sacrifício é avaliado junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a logística, para verificar qual é o melhor método, tá? E se a gente utilizar o rifle sanitário, para colocar os animais em valas posteriormente, a gente tem que ter apoio da Brigada Militar ou do Exército, porque, né, em geral, os veterinários não têm porte de armas e nem têm munição suficiente para, muitas vezes, sacrificar 10.000 animais, né? Então, tem que ter o apoio dessas forças de segurança. Para liberar as valas, tem que ter a liberação também dos órgãos ambientais, né? Então, a equipe de sacrifício tem que fazer essa comunicação com esses outros órgãos. Muitas vezes as valas não têm a profundidade suficiente para fazer o enterrio, mas pode ser valas para ser feita a cremação, tá? Então é uma profundidade menor, e essas valas vão ser dimensionadas através de cálculos conforme os planos de contingência das espécies e das doenças, né? A gente vai ter um contato da equipe de sacrifício com a equipe de epidemiologia e de laboratório para saber o número exato de animais envolvidos para serem eliminados, conforme cada foco que é declarado. Então, é escolhido um local liberado para o meio ambiente, pelos órgãos ambientais, é delimitado o local dessa vala, como vocês podem ver na foto à esquerda. A vala, a profundidade e a largura, comprimento, é conforme a quantidade de animais, é feito um cálculo, né? Esses animais são enterrados, sempre a gente tem que abrir o abdômen, para que não ocorra, então, a produção de gás e exploda essas valas, né? Tem que ter cuidado quanto a isso. Esses animais em valas, geralmente eles sofrem dos rifles sanitários, né? Onde existe o disparo de arma de fogo, sempre tendo, né, acompanhamento do serviço veterinário para verificar se esses animais foram sacrificados de uma maneira
da melhor forma possível, menos indolor possível, mais rápido, para que o bem-estar seja atendido, né? Tem métodos, por exemplo, em aves a gente pode utilizar da asfixia através do uso de espuma ou de gás carbônico, tá? Isso já está aprovado também, e isso vai ser utilizado, se for possível, né, utilizar dessas substâncias, depende da quantidade de galpões envolvidos, da área onde é afetado. Aqui tem fotos onde não foi possível fazer enterro, foi necessário a utilização de cremação. Então, não são valas profundas, são valas só para colocar as pilhas. Vocês vejam que entre os suínos tem pneu. O pneu ele não queima rápido, então ele ajuda a fazer uma cremação adequada. Tá? E é intercalado também com serragem, com palha, para que tenha, então, uma combustão eficiente. No atendimento de emergência, pessoal, tem uma linha de tempo. As coisas vão acontecendo de uma maneira dinâmica, mas aqui vou tentar ilustrar para vocês mais ou menos como é que acontece de uma maneira cronológica, tá? Então, ocorre uma notificação de suspeita, como vocês viram lá nas aulas iniciais, alguém notifica algum problema, seja o produtor ou um veterinário de campo. Tá? Vigilância passiva, né, recebe a notificação. Então, a gente atende a notificação, registra na inspetoria e se direciona para a visita à propriedade. Então, a atenção começa a aumentar e a cor ali do problema começa a ficar mais séria. No momento que tu faz a visita à propriedade, você vai fazer inspeção do rebanho, se presencia sinais sugestivos compatíveis com alguma das síndromes, realiza a colheita de amostras e envia para o laboratório buscando o diagnóstico confirmatório o mais rápido possível. Quando existe a confirmação da enfermidade, a gente identifica o foco índice, o primeiro foco onde foi descoberto o problema sanitário. Então, a gente já declara emergência. Com a declaração de emergência, existe a convocação imediata do GEASE, que é a equipe que vai atuar na erradicação do foco. Todas aquelas equipes que a gente vem falando até agora na aula de hoje. No momento que se convoca o GEASE, com todas aquelas equipes, é necessária a instalação de um QG para reunir as equipes e definir as estratégias. Nesse QG, ele tem que ser setorizado, tem que ter espaço para que todas as equipes consigam se organizar. E quando retornarem do campo, ali a gente faz as reuniões, né? Definindo já as estratégias, é feita então toda a vigilância e controle do foco a campo. E aí a gente vai tentar resolver e erradicar a emergência sanitária. Como é que a gente faz isso? Contendo a disseminação do agente. Essa contenção é feita através da equipe de biossegurança, limpeza e desinfecção, através da equipe de sacrifício, que faz a eliminação dos positivos, e através da equipe de trânsito, que faz as barreiras, né? Conseguindo eliminar os animais positivos, contendo o alastramento dos focos através da restrição do trânsito e interdição das propriedades, a gente vai conseguir ir eliminando os focos, limpando as propriedades, deixando elas em vazio sanitário. A gente vai colocar os sentinelas, verificando que não ocorre mais a circulação do agente etiológico, a gente repovoa a região, restabelecendo o status sanitário. Isso
varia, né? Essa linha de tempo vai variar conforme a espécie, a rapidez da atuação do serviço veterinário, da colaboração da comunidade, do tamanho do foco, né, da doença em si, se ela é de rápida disseminação. A gente acaba identificando o foco índice, mas qual que é o foco primário? Aquele que iniciou todo o problema. Então, é aí que está o X da questão. A gente não tem um tempo definido para dizer, quanto tempo a gente leva da notificação da suspeita até resolver o foco e restabelecer a condição sanitária. Depende. Depende principalmente da colaboração da comunidade e da atuação do serviço veterinário oficial, se ele está pronto, rápido, coeso, para conseguir conter a disseminação do agente. Aqui, então, para vocês terem um esquema de como a gente atua num foco, né? O pontinho vermelho ali bem no centro é o foco, o círculo branco em torno dele é perifoco, em questão de 3 quilômetros em torno do problema, a gente faz toda uma atuação diferenciada. Numa vigilância de 7 quilômetros, o círculo ali onde tem o pontilhado, são verificados, então, as propriedades que possam ter alguma correlação. E a zona de proteção, que são mais 15 quilômetros, né, na questão de febre aftosa, a gente avança para fazer outras atuações. Quanto mais próximo do foco, maiores são as restrições de movimentação na interdição de propriedades e mais propriedades são investigadas. Então, nessa zona perifoco de 3 quilômetros, 100% das propriedades são investigadas. Na de vigilância, pode chegar também, né, que são 7 quilômetros, 100% das propriedades investigadas, mas nem todas elas vão ter colheitas, somente aquelas que têm sinais suspeitos ou algum vínculo. E num raio de 15 quilômetros é feita atividade de proteção, principalmente a fiscalização de trânsito para evitar movimentações desnecessárias. Vejam que ali na letra C, se os focos acontecem em locais diferentes, os círculos podem acabar se juntando a outros e todo um trabalho ser aumentado, né? Isso é muito dinâmico. E aqui esquematizando, então, da vida real, é a representação dos focos de joia, lá no início dos anos 2000, quando teve febre aftosa. Vejam que foi registrado foco em Joia, Augusto Pestana, Eugênio de Castro, e se caracterizou pela zona do foco. Os municípios no vermelho mais claro não teve registro, mas eles estiveram sob vigilância. E os municípios em verde foi a área de proteção, onde também é feita uma investigação, um acompanhamento, mesmo não tendo focos, porque a gente tem que estar em estado de emergência. Qualquer suspeita tem que ser levantada e identificada. Então, num raio de 25 quilômetros, é feito todo um trabalho frente à emergência em relação à febre aftosa. Por isso que a gente passa mais de um município sob investigação. Aqui, então, detalhando aquele esquema anterior aqui dos municípios, aqui é a representação do município de Joia. Não sei se vocês conseguem ver cada pontinho em vermelho, ali nos municípios listrados, um pontinho vermelho é um foco. A linha vermelha delimita o perifoco, a linha amarela é a área de vigilância e a linha em verde é a área de proteção. E ali vocês vejam que tem rodovias, rede hidrográfica, né, os rios passando, isso vai influenciar na colocação de barreiras
né? Onde tem os rios pode ser um facilitador para conter o foco, e onde não tem, né, onde passa alguma rodovia, a gente tem que colocar nas bifurcações as barreiras de contenção de trânsito. Vejam ali, então, numa outra representação geográfica dos focos, na mesma região, além de Jóia, né, nos municípios de Augusto Pestana, Eugênio de Castro e São Miguel das Missões, temos a colocação dos raios de atuação. Vamos ver de fora para dentro. Ali na linha verde, a área de proteção, vejam que estou passando aqui o cursor, eles vão se adequando, o raio, onde passa os limites das rodovias e onde tem algum bloqueio de barreira natural. Então, o raio aqui, ó, não precisa continuar aqui em cima, porque tem o rio, que ajuda a conter, o rio Ijuí. Nos ajudou a diminuir um pouco o raio, né? E tudo isso é dessa maneira, a gente vai trabalhar dentro dos raios para conter a disseminação das doenças. Esse trabalho de delimitação de área é importantíssimo para a gente saber quais as propriedades a gente vai visitar primeiramente. Primeiras propriedades que vão ser visitadas é da área perifocal, tá? E as pessoas que estiverem trabalhando dentro da área perifocal não vão ser as mesmas que vão trabalhar aqui na área de vigilância, que é uma área menos contaminada. Então, a equipe de biosseguridade vai controlar, né, para que as pessoas do serviço oficial também não ficam saindo de uma zona para outra. Mas o que a gente mais enfrenta de problema é essa situação que está vendo agora, né? Um produtor extremamente frustrado, decepcionado com a situação, querendo saber qual é o impacto que vai ter na vida dele essa doença, a eliminação desses animais, né? Quais são as consequências de uma ocorrência sanitária? É um gravíssimo prejuízo econômico, tá? A Fundação de Getúlio Vargas, por exemplo, fez um estudo, uma estimativa de prejuízo caso acontecesse um surto de peste suína africana. Caso chegue no Brasil, qual seria o prejuízo? Mais de 5,5 bilhões. Tá? Só se caso a doença chegasse no Brasil, considerando apenas o número de suínos abatidos. Então vejam só, né? A doença que estava lá na Ásia, na China, se proliferou para toda a Europa, já chegou no Caribe, e a gente está em alerta máximo aqui nas Américas, querendo evitar de qualquer maneira que esse prejuízo se instale, caso viesse a acontecer peste suína africana. Então, mas qual é o impacto? É enorme. Isso aqui é só uma estimativa, pode ser muito pior. Tá? Mesmo assim, para tranquilizar vocês e também os produtores, a gente tem um suporte financeiro para atuar contra as emergências. Tá? Já existe a legislação para indenizar os produtores e tem só do fundo particular aqui do Rio Grande do Sul, temos um lucro que foi levantado agora no primeiro trimestre de 2022 de mais de 108 milhões de reais. Bom, se vocês fizerem uma conta rápida, vocês vão ver que 108 milhões é bem inferior ao prejuízo que uma peste suína africana causaria caso ela entrasse amanhã. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com prevenção, porque arrumar uma bagunça que uma emergência sanitária causa é inviável conter todo o prejuízo. Então, esse fundo é para amenizar os prejuízos que ela causa, para a gente conseguir fazer as atividades de defesa, para que o produtor acabe aceitando o nosso trabalho, porque é muito pior conviver com a doença, né? Que é de 5,5 bilhões de prejuízo.
é melhor que eles nos permitam fazer o sacrifício o mais rápido possível, eliminar os animais doentes, para que a gente não chegue nesses valores estratosféricos. Então, o sucesso das nossas ações vai depender da política pública de sanidade, sempre vai precisar uma atualização das legislações no controle dos eventos sanitários, porque cada evento tem uma proporção. De repente, as legislações que hoje existem, daqui adiante não surtam efeito, então a gente está sempre em contato com o Ministério para verificar se os planos de contingência, os valores previstos possam nos auxiliar, dando êxito para atingir a erradicação dos focos, caso eles aconteçam, e assim também a gente tem apoio da população. Certo, turma? Alguma dúvida? Se não, como de costume, eu vou deixar aqui mais uma pergunta para quem quiser adquirir algum bônus de final de semestre, depois na média final. Temos a seguinte pergunta. Os períodos de vazio sanitário nas propriedades e nas instalações são estabelecidos após o término das atividades de limpeza e desinfecção. A duração desta etapa deverá ser igual ao número de dias que compreendem o período de incubação do agente causal da enfermidade. Nesse sentido, para a introdução de animais sentinelas, após o término do vazio das instalações, respeita seu período de incubação do agente. Essa é uma questão bem difícil, tá? Como dica para tentar resolver ela, caso alguém tenha interesse, é importante ler um material complementar, que é o PEXA, tá? Eu vou colocar para vocês ali no grupo, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, também eu estou à disposição. Entendido, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma curiosidade sobre algum foco que eu possa conversar com vocês? Não? Professor, só uma dúvida, não é referente à aula, mas semana que vem a gente começa a apresentar os seminários, né? Só para confirmar. Correto, exatamente. A aula que vem é com vocês. Eu vou fazer a primeira avaliação, então vocês já podem ir definindo ali no grupo do WhatsApp a ordem de apresentação, tá? Eu sei que alguns precisam apresentar antes, outros preferem apresentar no fim da aula. Cada dupla pode definir a ordem ali e colocar no grupo do WhatsApp, conforme o interesse de vocês, tá? É importante a participação de todos, tá? Porque a avaliação ela será feita tanto de quem está apresentando, quanto de quem está perguntando, tá? Quem se interessa mais vai ser melhor avaliado.